Tudo bem? Primeira série, mais uma aula de geografia, certo? Hoje eu vou exibir para vocês o slide da aula do dia 11/6, tá? Vou falar rápido sobre isso e explicar a atividade 3, tá bom? Estou usando aqui o microfone do meu fone de ouvido para estar um pouquinho melhor, tá bom? Então segue. Certo? A aula é sobre sustentabilidade e o que é sustentabilidade, tá bom? Esse slide está disponível para vocês no Google Classroom da nossa sala, tá bom? A sustentabilidade é um novo pensamento hoje que procura equilibrar o desenvolvimento do ser humano e a natureza, tá bom? Então, na outra aula, eu passei, por exemplo, uma atividade aonde vocês deveriam escrever para mim se vocês acham que o nosso planeta tem solução, tá? Quer dizer, ninguém fez ainda, né? Porém, vamos então presumir que vocês falaram que não, né? E alguns vão falar que sim, tá bom? Mas a grande questão é que a gente acha que temos solução. E a sustentabilidade, ela vem para a gente poder pôr em prática esse pensamento de que nós temos solução, tá bom? Então, o slide diz aqui, ó, refere-se ao princípio da busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a exploração dele por parte da sociedade. Recursos naturais, água, né, árvores, né, a natureza. E a exploração do ser humano, que é, por exemplo, a gente precisa construir casas de madeira, né, alicerce de madeira, que seja, e para isso a gente vai lá e corta as árvores. Então, isso é um exemplo de exploração dos recursos naturais, tá bom? Então, aqui tem um resuminho, né? Se desenvolver em harmonia com a natureza. Por quê? Nós, seres humanos, vamos continuar evoluindo, vamos continuar nos desenvolvendo, né? As cidades vão continuar crescendo e a gente precisa entrar em acordo com a natureza. A gente não tem mais tempo para destruir a natureza em prol da nossa vida, em prol do que a gente acha melhor, tá bom? Então, exemplo dessa imagem que está bem no meio da tela aqui, ó, o econômico, o social, que é a vida, a nossa vida, e o ambiental, que é a natureza, em comum, né, se equilibrando e conversando entre si legalzinho, é a sustentabilidade, tá? Garantir a nossa sobrevivência e o nosso desenvolvimento, porque se desenvolver, né, mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje, não é possível sobreviver sem a natureza. Não é possível sobreviver sem um ar para respirar de qualidade. Não é possível sobreviver sem água. Não é possível viver sem comida. E como que a gente faz, né? A gente precisa cuidar do meio ambiente, então, tá bom? Aqui tem um vídeo, tá bom? De pouquinho, tá? Que fala sobre os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas, o nome já diz tudo, é uma organização de países que se uniram desde o fim da Segunda Guerra Mundial para poder melhorar o mundo, certo? Para melhorar o mundo em tudo no que é falho, né? Se a gente falha com a natureza, se a gente falha com o nosso próximo, né, com o nosso semelhante, a ONU, ela quer que a gente melhore, tá? E para isso ela criou os 17 Objetivos Sustentáveis, tá bom? Eu vou tentar exibir o vídeo aqui para vocês. Ele é um vídeo que está em inglês, tá? Mas tem uma legenda. Esse vídeo eu peguei da aula do Centro de Mídias. Então, se tudo der errado e você não conseguir ver esse vídeo aqui na minha aula, se você não conseguir ver no Google Classroom, na aula do Centro de Mídias tem, tá bom? Daí eu já falo para vocês
onde que tem, tá bom? Então eu vou tentar exibir aqui e espero que dê certo. The United Nations is an organization with goals of peace and sustainable development around the world. Their mission is huge, but we're breaking it down in 2 minutes. 17 sustainable development goals. Let's get to them, cause the more you know. Look, in some corners of the world today, people are living on $1 a day. Hey, that's not how it ought to be. So go 1, eliminate poverty, and go 2, root out hunger across the globe. There's 800 million people hungry if you want to know. Number 3 is health and well-being, and getting people the health care that they need in. Learning in school are the hard to go for. Education opens up minds and doors. Goal number 5 is empower girls and women so they can have the same rights that men are given. Number 6, people need water that's clean. Poor sanitation can spread disease. Carbon-free energy is goal number 7, and how to achieve it is a question that's pressing. But if we put our minds together and work hard, we can find a solution, I'm guessing. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. Now imagine that you work all day for no pay. Economic growth and decent work is goal 8. Goal number 9 is to foster innovation in infrastructure and industrialization. Goal number 10, inequality reduction. 11 is sustainable city construction. 12, well, that's sustainable consumption. So what we use matches up with production. Goal 13 calls for urgent action to combat climate change, cause we know it's happening. 14, protect life under seas. 15, protect life on land. Goal 16 is for peace and justice. All over the planet, they're in high demand. And the final goal, number 17, is the critical factor, the heart of the machine. It's the strength in the way we achieve these goals of sustainable development around the globe. Yo, 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. Vamos voltar para o slide, tá bom? Certo. E aqui é um resumo dos 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, tá? De desenvolvimento sustentável da ONU, é a mesma coisa. Erradicação da pobreza, eu acho que esse é um dos mais difíceis, né? A ONU tem o objetivo de, nos próximos anos, né, nos próximos décadas aí, reduzir bem a pobreza, tá? Pobreza, gente, eu falo pobreza aonde tem aquelas populações, aqueles povos em todos os continentes, porque isso não é coisa só da África, em que as pessoas passam fome, as pessoas são muito pobres, não têm acesso à saúde, esse tipo de coisa, tá bom? Fome zero e agricultura. Fome zero, muitas e muitas pessoas no mundo não passam fome, tá? E com a pandemia isso piorou bem, certo? Então, retirar as pessoas da condição de fome, tá bom? Saúde e bem-estar. Acesso à saúde e bem-estar é se sentir bem, ter lazer, né? Educação de qualidade, não precisa nem dizer, né? Educação de qualidade e também acesso à educação, porque temos muitas crianças no mundo sem acesso à educação, vocês ainda têm, né? Não é o ideal? Não é o ideal, lógico que não, gente, mas você ter um ônibus que passa perto da sua casa e traz você para a escola, né? O governo te dá um material, não é o melhor material do mundo, mas te fornece um material, um lápis, uma caneta, um caderno para você poder escrever, né?
Isso aí são coisas que em lugares do mundo não tem nem metade, tá? Escolas sem banheiro, escolas sem esgoto, então é muito precário mesmo, tá? 5, igualdade de gênero, onde as mulheres sejam tratadas igual aos homens, né, equilibrado, né? Principalmente em questão de serviço, de trabalho, né? Às vezes a mulher passa por muitos episódios de discriminação, ou ela quer trabalhar em uma função que julgam que é masculina, e daí fala assim, não, essa mulher não, esse aqui é trabalho de homem. Esse tipo de coisa, né, é prejudicial. Água potável e saneamento. Muitas pessoas ainda não têm água encanada, água potável, tá? E isso não, como eu disse, não é coisa do fundão da África, isso são coisas que podem estar acontecendo ali no nosso bairro, a gente não sabe, da nossa cidade a gente não sabe, né? Água e saneamento básico, por exemplo, é coleta de esgoto, tá? Energia acessível e limpa, isso aí a gente falou na nossa atividade impressa. Energia renovável, energia limpa, né? Gerar energia de um modo que não agride a natureza, tá? Trabalho decente e crescimento econômico, o vídeo falou, né? Você já imaginou trabalhar o dia inteiro e não ser pago? Nós ainda temos pessoas em condição de trabalho escravo, tá? Exemplo, né, de como a gente ainda tem muito a andar. 9, indústria, inovação e infraestrutura. Então, não quer dizer que a gente preservar a natureza, a gente vai parar de se desenvolver, parar de construir indústrias, de ter fábricas, de ter prédios. Não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente precisa fazer de maneira certa. A gente não pode mais construir e fazer as cidades crescerem e agredir a natureza, tá? Redução das desigualdades. Pessoas extremamente pobres e pessoas extremamente ricas, isso é desigualdade, né? Redução da desigualdade, fazendo mais um equilíbrio aí. Cidades e comunidades sustentáveis. A cidade pode crescer e ela deve crescer, porém, de maneira onde não se agrida a natureza, tá? Consumo e produção responsáveis. O consumo, nós somos muito consumistas, tá? O consumo é você ter coisas sem necessidade. A gente adora consumir, a gente gosta muito de consumir, né? Então, se você tem 2 pés, né, e 5 dias da semana, por exemplo, que você sai, tem pessoas que vai ter 200, 250, 300 pares de sapato, né, para 2 pés, digamos assim, né, para um par de pés. Então, isso é consumo, né? Isso eu tenho um celular e o meu celular está funcionando, tal, legal. Só que um ano depois lançou um celular novo com recursos assim melhores que o meu. Eu quero trocar. Não, eu quero trocar. Eu quero comprar um novo. Mas o seu está funcionando. Tem ali te ajuda em tudo que você precisa. Não, mas não interessa. Eu quero um novo. Aí você pega o seu telefone, descarta ou deixa ele simplesmente parado. Isso é consumo, tá? É desnecessário. Mas nós temos a mente consumista. Então, isso aí é difícil de superar, né? Ação contra a mudança global do clima. O clima está mudando. Em consequência disso, temos chuvas fora de hora. Chuvas em períodos que não era para ter. Chuvas, exemplo, tá? Chuvas muito fortes que antes não era. Furacões onde não tinha, né? Então, nós precisamos, todos nós, tá? Precisamos lutar para que o clima não mude, porque o clima mudar é extremamente prejudicial tanto para a natureza quanto para nós, seres humanos, assim, falando mesmo, tá? Então, exemplo, se você puder, em vez de trabalhar de carro, fora da pandemia, tá, gente? Pandemia é outra realidade. Mas se você, por exemplo, pode deixar o seu carro em casa e trabalhar de ônibus, de transporte coletivo, já é uma ação que vai ajudar a você menos poluindo o ambiente com carros em consumo de combustível fóssil, por exemplo, né? Gasolina, petróleo, né? Vida na água. Preservar a vida dos oceanos, a vida dentro dos oceanos, dentro dos rios e dentro dos mares, tá?
Isso aí tem muito a ver com o objetivo 13, que é a mudança do clima, porque o clima mudando, os oceanos esquenta meio grau ou 1 grau, mas já é o suficiente para várias espécies marinhas se extinguirem, né? A vida na Terra é também a mesma coisa, né? Só que a vida na Terra ela também tem muito a ver com a nossa vida, né? Investimento em produtos biodegradáveis, né? Onde não prejudica a natureza, tal, né? 16. Paz, justiça, tá? Instituições eficazes. O mundo ele ainda é muito violento e parece que está piorando mais, né? A violência que eu digo é desrespeitar a pessoa pela religião dela, desrespeitar a pessoa pelos hábitos culturais dela, isso é falta de respeito, né? A gente precisa de paz e precisa de justiça, né? Que a justiça funcione, né? Que seja funcional, né? E 17, parcerias e meios de implementação, tá? O mundo precisa se unir, né, gente? A gente precisa se unir para poder superar isso, certo? Essa aqui é uma imagem, isso aqui é da ONU, né? Deu para ver no vídeo. É legalzinho, bonitinho, né? Aqui é o resumo dos 17 objetivos, tá? E aí vem a atividade. O que a gente vai fazer, tá? Eu vou parar esse vídeo agora, porque senão vai ficar muito grande. Então, esse foi o conteúdo da aula do dia 11/6. E a atividade 3 é também sobre esse material, tá certo? Então, eu vou fazer um outro vídeo para falar só da atividade.